Olá, estudantes! Espero que todos estejam bem. Eu também estou bem. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante. Pode até haver algumas pessoas que falam assim, é coisa de criança. E é coisa de criança mesmo. A gente vai falar sobre a infância. Você já parou para pensar como foi a sua infância? Todo o trajeto que você percorreu? Como foi a infância das pessoas mais velhas, dos seus familiares que moram com você ou dos seus familiares de longe? Como era essa infância antes, lá nos seus ancestrais? Então tem bastante reflexão pra gente. E pra gente iniciar, eu trouxe algumas imagens que vai exercitar um pouquinho o pensamento de vocês. Olhem lá essas duas meninas que constam na tela. Parece que elas fazem parte do mesmo tempo da infância? E esta imagem? Bem reflexiva, né? Essa outra também. Uma boneca ali no canto daquela janela, sozinha. Enquanto no parque a gente pode ver uma criança brincando. Agora eu tenho uma tarefa para vocês. A gente vai fazer uma linha do tempo da vida de vocês. E para isso, vocês vão precisar de algumas coisinhas. Tá ali na tela, ó. Folha, rolinho de papel higiênico, lápis, caneta, fita ou cola. Vocês podem improvisar da forma que quiserem. É importante para esse registro a data de hoje, o tema da nossa aula. Lembre, história da infância. E o número da aula. Já separei a minha folha. Vejam, primeiro a gente marca o meio da folha, certo? Marcou o meio da folha, vou cortar a minha folha. Vamos usar uma parte de cada vez. Essa meio, ainda preciso de mais meio. Vou usar uma régua, não coloquei ali como materiais, mas vocês podem improvisar aí, pegar uma régua, um lápis, ou fazer cobrinha assim, se você não tiver algo na sua mão. E mais ou menos no meio, vejam, passei o meu traço. Meu rolinho de papel. Vou passar cola. Quando a cola é líquida, talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo para secar. Ó, a metade da folha sulfite, ela cabe certinho no tamanho do rolinho do papel higiênico. Se a sua história for bastante grande, você pode juntar as duas partes, quer ver? E aí, então, o que você vai fazer? Enquanto você vai montando a sua linha do tempo, você já pode ir pensando o que é que você vai escrever na sua linha do tempo. Algumas situações, acontecimentos importantes que aconteceram na sua vida, no decorrer da sua história. Então, vou marcar aqui o meu. Nasci no ano 1983. E aí, então, vou construindo a minha história. Ó, vocês podem tanto escrever quanto desenhar. E depois, vocês podem enrolar, fechar com clips. Ou um prendedor de roupa, alguma coisa, e tá pronta a sua história. É bem rapidinho, mas é bem importante a gente tentar acessar essa lembrança, porque a gente vai falar de questões históricas muito importantes e você vai perceber o quanto você faz parte dessa história. Trouxe um vídeo para vocês bastante importante que conta um pouquinho mais a fundo da história da infância no Brasil. Olhem lá. Pode parecer estranho o que eu vou lhe dizer, mas você sabia que até o século XX as crianças não eram consideradas crianças?
Até esse período, somente a cultura indígena entendia e cuidava da infância dos seus povos. Mas, nas outras culturas, a infância não existia ou não era permitido que existisse. Você deve estar se perguntando: como assim não existiam? Então as crianças nasciam adultos? Sim, as crianças nasciam e eram consideradas mini-adultos ou adultos miniatura. As crianças conviviam e faziam tudo o que os adultos faziam. Usavam as mesmas roupas, tinham as mesmas tarefas e responsabilidades e o mesmo tipo de diversão. As crianças trabalhavam desde muito cedo, podiam ser presas, executadas ou torturadas, e em caso de emergência eram as últimas a serem salvas. Você lembra da história do João e Maria? Ela se passa naquela época, e por isso, na falta de comida, os adultos resolvem abandonar as crianças na floresta. O adulto sempre tinha prioridade. Nos séculos XVIII e XIX, com o incentivo da arte, por meio de pinturas com retratos de família e pela defesa da igreja pela família e criança, surgem os primeiros registros da criança como criança. Nessa época, surgem roupas próprias para as crianças, as primeiras escolas, e a criança era vista como alguém que tinha muito que aprender. Mas foi no século XX, o século da infância, que a criança passou a ter espaço na sociedade. Passou a existir o Dia da Criança e festas como Natal e Páscoa têm as crianças como protagonistas. Durante o século XX, no Brasil e no mundo, muitas reuniões, acordos, ações e leis foram sendo construídas em defesa das crianças. Os primeiros documentos brasileiros, chamados de Código para Menores, apresentavam caráter discriminatório e punitivo. Mas foi em 1988, com a nova Constituição Federal, que no Brasil ficou concretizado o direito das crianças. E com base na Constituição foi elaborado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, documento considerado exemplar para os direitos humanos, documento que descreve todos os direitos da criança brasileira e torna a criança um sujeito de direitos. Vocês gostaram desse vídeo? Esse vídeo foi especialmente para essa aula e para vocês. E vocês conseguiram perceber quantas coisas mudaram desde de 1500, lá da história do Brasil, e quão as mudanças foram importantes na garantia de direito das crianças e dos adolescentes? Essas leis vigentes que foram citadas no vídeo, elas ainda estão em vigência. E o ECA, principalmente, tem um artigo, o artigo 60, que fala da proibição de crianças menores trabalharem, né? Que trabalho infantil, ó. Chega de trabalho infantil. E essas leis vigentes, como vocês podem ver no slide, elas garantem a integridade, a dignidade humana dessas pessoas, crianças e adolescentes. A integridade moral, mental, social e física e espiritual. Então, todas essas questões, elas precisam estar íntegras. São garantias de direito das crianças e dos adolescentes. Há uma lei que permite que alguns adolescentes também trabalhem. E essa lei do jovem aprendiz permite que alguns adolescentes e jovens trabalhem antes dos seus 18 anos. Mas depois a gente fala sobre isso. Agora eu quero mostrar para vocês como que essa construção veio sendo discutida ao longo dessas décadas, desses séculos. Então, leiam comigo essa tela. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é uma organização internacional responsável por mediar conflitos entre países, disseminar a cultura da paz entre as nações,
defender o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países e a cooperação entre eles. Logo depois, a ONU, que conversou, que decidiu, que discutiram, depois de muitos estudos, essa permissão do trabalho de adolescentes e jovens e a proibição do trabalho infantil, vem, junto com essa história, as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Olhem lá, são 17 objetivos e especificamente no objetivo 8 é citado a meta da erradicação do trabalho infantil. E é um dos motivos que a gente está aqui hoje falando desse tema para vocês. Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, como vocês viram no vídeo, tem um papel bastante importante no Brasil e na história da infância do Brasil, relata o seguinte: no artigo 2, define como criança a pessoa de 12 anos incompleto e adolescente de 12 a 18 anos. É um documento extremamente importante para nós e é um exemplo na garantia dos direitos humanos brasileiros. E esses direitos humanos brasileiros, eles se estendem a todas a Lei 13.257 de 2016 altera ali um pouquinho o ECA e expande essa garantia de direitos independente de religião ou crença, de nascimento ou situação familiar, de condição econômica ou social, idade, sexo, raça, etnia ou cor. Todos têm o direito dessa garantia de se preservar a dignidade humana. E lá em 2003 veio uma lei super importante sobre o tema que a gente está tratando hoje, a aprovação do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. Lembra que eu falei que alguns adolescentes podem trabalhar? Olha lá, essa lei também protege esse trabalhador adolescente que a gente vai falar daqui a pouco. E será que a gente está falando de trabalho infantil? E será que a gente está falando do mesmo trabalho infantil? Eu coloquei algumas imagens para vocês, que é para vocês refletirem se entra na característica de trabalho infantil ou não entra na característica. Olhem lá, uma criança desfilando numa passarela, uma criança com o celular, né? Ele pode estar brincando ou ele pode estar trabalhando. Quero que vocês façam esse movimento de reflexão. A próxima. Essa menina, essa criança ou essa adolescente, ela tá com uma craquete de vídeo, né? Na mão. Esse outro apontando para o computador, será que pode caracterizar trabalho infantil? Sim ou não? Pensem bem. Esses jovens atletas, quando vão para jogos de futebol, tem muitas crianças, muitos adolescentes que jogam profissionalmente alguns esportes. Será que é trabalho infantil? Quando a gente olha essas imagens, essas outras imagens, a gente tem uma sensação diferente de trabalho infantil? Será que a gente imagina que, de repente, essas crianças que estão aparecendo aí nessas imagens têm mais risco ou não daquelas crianças anteriores? Qual é a semelhança e a diferença dessas imagens? Essa outra que pega um pouquinho mais nas ruas, ao ar livre, né? Entre os carros ou em concertos de carros. O que será, né, que passa pela nossa cabeça? Por que será que algumas imagens de crianças e outras têm um peso maior para a gente? Lembram do vídeo que a gente passou no início? Olhem lá como eram grandes fábricas antigamente.
Então, venho falar para vocês mais uma coisa. Cada uma dessas imagens que a gente mostrou para vocês, tanto as imagens bonitas dos spots, quanto as imagens dos pequenos artistas, né? Quando fere algum direito da criança, é considerado trabalho infantil. Se essa criança deixa de ir para a escola ou não tem as suas refeições regularmente ou afeta de alguma forma a sua integridade, que eu falei anteriormente, espiritual, moral, física, psíquica, de alguma forma é afetado, se caracteriza trabalho infantil. Tanto os trabalhos que correm mais risco, como os trabalhos que correm menos riscos. Então, a gente tem que sempre estar olhando para todos nesse tema de trabalho infantil. Tanto para aqueles que estão atrás das câmeras, tanto para aqueles que estão nos esportes, às vezes, né, sujeito a alguma alteração ali na sua dignidade. Bastante importante. Então, tem um vídeo bem curtinho, mas bastante relevante que eu quero que vocês vejam. A brincadeira acaba quando o trabalho começa. Denuncie o trabalho infantil. Importante esse vídeo, né? Ele é curto, mas eu acho que ele traz uma mensagem assim bastante relevante e bem importante. Quando começa o trabalho, acaba a brincadeira. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças, um cuidando do outro. Sempre. Lembra que eu falei sobre o jovem aprendiz? Leiam lá comigo alguns privilégios que tem esses jovens aprendizes de trabalhar. A lei de 10.097 de 2000, Lei do Aprendiz, garante a inclusão no mercado de trabalho de jovens com 14 a 24 anos. Então, é sempre a partir dos 14. Quais são as vantagens de a gente trabalhar? A atividade é remunerada, o trabalho em horário reduzido, sempre o contrato e a carteira assinada, né, tudo legalmente, vale transporte, vale alimentação, férias no período de recesso escolar. Por que será férias no mesmo período do recesso escolar? 13º salário e recolhimento do FGTS. Mas esse jovem aprendiz também tem alguns deveres primordiais para que continue dentro dessa lei do jovem aprendiz. Olhe lá. Caso esse jovem não tenha concluído o ensino médio, é obrigatório estar matriculado e frequentando a escola. Aproveitamento das atividades, frequência e aprendizagem, podendo ter o contrato cancelado. Então, quer dizer que se o jovem aprendiz não frequentar a escola, não fizer as atividades, as tarefas, ele pode ter o seu contrato cancelado. Esse jovem aprendiz, ele só pode estar trabalhando se ele tiver sua frequência escolar em dia. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu deixo para vocês um link. É só digitar lá, Jovem Aprendiz 2021. E essa lei é extremamente importante para a garantia dos direitos e para a integridade que eu venho falando desde o início da aula. Eu trouxe um vídeo para vocês. Conheça as consequências do trabalho infantil. Olhem lá, prestem bem atenção. A vida é como um relógio. Tem hora para tudo. Comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola.
João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais. Não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Viu? Gostaram do vídeo? É uma animação bem bacana que fala bastante sobre tudo que a gente já conversou desde o início da aula e as consequências que isso pode ter. Lógico, o vídeo trouxe apenas alguns exemplos de como, pode acontecer o trabalho infantil. Mas a gente tem inúmeros eventos. Eu lembro que eu vi no vídeo assim, denuncie. Lembram dessa parte? Então, a gente tem um canal de denúncia específico para o trabalho infantil. É o Disque 100. Você disca 100 e em todo o Paraná e também Curitiba. Curitiba a gente também pode contar com 56, mas o Disque 100 em todo o Paraná a gente pode contar com esse canal de denúncia quando a gente percebe alguma situação irregular de uma criança da nossa sociedade. E vocês já pararam para pensar por que eu trouxe os cataventos hoje aqui? Outra pergunta. Vocês já ouviram falar qual é o símbolo nacional? Minto. O símbolo mundial do trabalho infantil? O símbolo mundial do trabalho infantil é o catavento. Leiam lá comigo por que é esse catavento. O catavento, ele é bastante colorido, ele tem 5 pontas.
simboliza o respeito à criança e a diversidade de raça e de gênero. Ao girar, elas inspiram a mobilização, a geração de energia capaz de mudar as situações de milhões de crianças, exploradas como mão de obra em todo o mundo. Então, ele simboliza esse movimento, esse tirar da zona de conforto, tirar dessa situação de exploração do trabalho infantil. E falando em tirar essas crianças da situação de trabalho infantil, eu vou voltar em uma aula que a gente viu juntos aqui. A aula da Cidade Educadora. Vocês lembram dessa aula? Lembram que eu falei que nós todos, com todas as nossas diversidades, aprendemos com os espaços e nos espaços de Curitiba, e em todos os espaços de Curitiba, que a gente precisa ter colaboração, que a gente precisa ter responsabilidade, cidadania nesses espaços de Curitiba, para que a gente tenha direito a uma cidade efetivamente educadora? Então, Curitiba é uma cidade educadora e ela pertence à Rede Brasileira de Cidades Educadoras. Então, Curitiba, com sua parceria com o Ministério Público do Trabalho, que já vem de longos anos, a gente tem sempre, anualmente, algumas campanhas com relação a esse tema. Vejam ali, naquelas imagens, se você já encontrou uma, duas ou até as 3 dessas imagens sobre o trabalho infantil no fundo de algum ônibus ou naquelas placas que ficam perto de pontos de ônibus espalhados pela cidade. Eu já vi. Então, Curitiba faz parte dessa cidade educadora e sempre está olhando para que esse tema seja relevante e que todos nós consigamos ainda mudar muito essa história da infância. E agora, uma última provocação para vocês. Olhem lá, reflitam o que essa imagem simboliza para vocês. Qual é o compromisso que devemos ter em uma cidade educadora? E esse compromisso é meu, é seu. Reflitam um pouquinho. Então, qual é o seu compromisso nessa cidade educadora? Lembrando que é uma cidade coletiva. Então, revendo tudo que a gente viu hoje, toda a história da infância, de como era antes, de como a gente está hoje bem fortalecido nessa garantia de direitos para criança e para adolescente, valorizando a infância. Vocês podem colocar aqui, ó, lembra que a gente fez? Na atividade de vocês, o que foi relevante que você, cidadão, cidadã, efetuou para a nossa cidade ser efetivamente uma cidade educadora, em prol dessa garantia de direitos sobre o trabalho infantil, claro, né? Ó, hashtag chega de trabalho infantil. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês, se cuidem, continuem se cuidando e até a próxima!